edição temos mais uma palestra mensal vespertina. E hoje o nosso tema é moral e razão. Será apresentado pelo nosso companheiro Maurício Herbert Jones. Já foi presidente desta casa. Continua, no entanto, assessorando as nossas atividades aqui. Isso é um bom lembrete para o celular de casa. O Jones não precisa de apresentação porque ele é bastante conhecido. Ele não gosta disso. Mas eu quero apresentar as próximas palestras que finalizarão a nossa atividade do ano de 2012. Também será o fim do ano. Sim, tem uma palestra aqui sobre isso. Então hoje, Maurício Jones, dia 3 de dezembro, primeira segunda-feira do próximo mês, primeira segunda-feira, dia 3 de dezembro, Rui Paulo Nazário de Oliveira, já foi presidente desta casa também, vai falar sobre a cultura do Natal na visão de um espírita. Dia 19 de dezembro, este que vos fala, falará sobre um tema palpitante: transição planetária ou fim do mundo. Como o fim do mundo está programado para o dia 21, dia 19 nós vamos nos preparar. Fazer as despedidas. Dia 19 de dezembro é a palestra. O fim do mundo será dia 21. Estão achando graça, né? A Eloá vai disponibilizar aqui os kits de sobrevivência. Nós venderemos a preço de módico. Bom, boa tarde. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Sim. Porque eu sou uma pessoa idosa e fraquinha, não vai falar. Um apoio. Ó, minha esposa já veio aqui na frente. Nós escolhemos os títulos das palestras aqui, geralmente é assim. Eu estava dizendo para uma pessoa agora. Escolhe o título e depois tu fala o que tu quiser. Porque na hora aí, às vezes a pessoa não tem a mínima ideia do que vai falar depois. E essa é mais ou menos assim também. Mas eu vou procurar ter uma certa disciplina na perseguição do assunto. Mas como ele é obviamente um assunto que é essencialmente filosófico, quer dizer, moral e razão, como é que a gente concilia essas coisas? Tem relação isso, moral e razão? É possível pensar numa moral de base racional, dizer que a pessoa chega ao comportamento moral através da experiência ou da investigação, digamos assim, ou isso é absolutamente uma coisa inata, faz parte da formatação, digamos assim, do ser humano. Então são questões interessantes porque discutíveis, né? Porque não há um acordo, evidentemente, há pessoas que acham que isso é uma coisa cultural, tanto que a nossa cultura, basicamente a cultura ocidental, isso é a cultura greco-judaico-romana, né? Que é a nossa cultura, que se apoia no cristianismo, isso aí, no judaísmo. Ela tem uma visão específica, por exemplo, de homem. E é por isso que está escrito ali, o homem é mal. Isso é uma pergunta importante, porque a gente tem que tentar responder a pergunta desse tipo, porque senão a gente no caminho diz assim, mas qual é o seu conceito, afinal, sobre o homem? Que ali as coisas não combinam e não se fecham, porque depende da filosofia que você adota
a respeito desse tema, que é o homem e o mundo. Como você entende o que é o homem e o que é o mundo? E as correntes filosóficas, elas fazem uma opção sobre esse assunto, né? E se eu perguntar para vocês, vai demorar muito tempo para vocês responderem isso. O homem é mau, e talvez houve essa divisão, porque muita gente, diante do panorama que o mundo apresenta agora, diz: não, o homem é mau, por quê? Porque olha essas barbaridades que está aí, etc, etc. O panorama é muito sugestivo para a gente chegar à conclusão do que houve mal. Mas o pior não é isso, porque são coisas que se tornam mais claras ou evidentes e operativas em certos momentos da história. Nós estamos vivendo num país, num momento, por exemplo, de crise, com a violência explodindo, incomodando, perturbando, e é natural que as pessoas passem a olhar esse fenômeno, o homem, de forma diferente. São todos os bandidos. Isso só não são, alguns não são porque tem medo da polícia, porque tem medo das consequências, mas não naturalmente. E o que é pior, os fundamentos da nossa visão de homem e de mundo está a ideia de que o homem é mau. O mito bíblico expresso no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, é muito claro para quem aceita a letra como algo verdadeiro, como a palavra de Deus, como uma coisa fortemente inspirada, que não é, obviamente, o meu caso, mas essa é a nossa cultura. Isso é, o homem foi criado, no mito o homem foi criado e imediatamente ele entra em choque com o Criador, porque ele desobedece e acaba sendo expulso, uma incomodação danada, e o Criador já fica também todo incomodado com essa porcaria que eu fiz. E aí chota, e pouco depois ele quer acabar com tudo, porque os homens não se comportam bem, eles botam um dilúvio, aí termina com tudo isso. Quer dizer, esse personagem, o Deus judaico-cristão, ele era um Deus instável, né? Porque ele resolveu fazer uma coisa e ele deveria ser competente, né? A gente esperava dele uma competência maior. Mas ele mesmo julgou mal a obra dele. Lógico que as mulheres tinham uma culpa da história, mas eu não vou falar desse assunto hoje. E o fato é que, por essa visão e o mito da queda, que é o mito da queda, o mito da queda interpreta a vida como um processo de retorno, de busca de retorno ao paraíso. Quer dizer, o mito da queda dos anjos, que até no meio para-espírita ele existe, é que houve, num certo momento, uma queda a partir de um processo político lá no céu, vamos dizer assim, porque o Lúcifer, que era o preferido de Deus, ele ficou com inveja do poder divino e resolveu se organizar, organizou a oposição. A semelhança do que está acontecendo aqui no internacional, não. E aí tentou derrubar o poder, e aí ele foi também projetado no inferno. Então esse processo de queda simboliza o seguinte: nós vivemos aqui para nos recuperar desse pecado original, e a vida é uma espécie de prisão ou de reformatório que busca levar alguns, pelo menos, a salvação lá pelas tantas, na eternidade, um tempo que é indeterminado. Mas sempre uma visão negativa dessa coisa. Então, essa questão é muito importante. Como nós espíritas vemos isso? Nesse aspecto, em quase todos os outros espíritos não tem relação direta com o pensamento cristão. Isso é uma coisa curiosa, porque os espíritas todos se acham cristãos. Nós somos. Só se não existe nada que casa o pensamento espírita com o cristianismo. E qualquer cristão decente
e olha assim, os espíritas se dizem cristãos, mas vem cá, eles acreditam nas coisas que nós acreditamos, na divindade de Jesus, na divindade de Maria, não sei o quê. Você sabe, alguns de vocês sabem de cor o credo. Eu não sei porque eu nunca cheguei nunca católico nessa encarnação. Mas tem gente aqui que sabe, né? E o credo é a síntese do pensamento católico, né? Creio, não sei o quê, não sei, isso, é uma coisa aqui. E etc. E vai indo, né? Quer dizer, aquilo define os princípios básicos daquele pensamento. Não tem nada ali que combine com a visão, os princípios básicos do Espiritismo. Eles não aceitam a ideia da encarnação. Então, isso, a gente começar a pensar, afinal, o que é isso, o homem, se pensar que é uma criação equivocada do Criador e que precisa ser corrigida depois, esse equívoco precisa ser corrigido, é uma visão que é respeitável, mas certamente não é a visão espírita. E, logo, foi mal feito, eu já disse de certa forma, né? Porque essa imagem, o Gênesis deixa a imagem que foi mal feito. Eu já contei várias vezes aqui que, pelo contrário, a interpretação que se faz do método adâmico é completamente diferente. Quer dizer, quando houve aquele episódio, eu tenho informações seguras, de fonte segura, que quando Adão e Eva decidiram comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, foi 25, bonito esse, né? Que é interpretado como, o povo diz assim, não, é uma maçã que comer, isso simboliza que ele foi resolver fazer sexo. Aí o Deus criou uma fêmea e um macho e disse, não façam sexo. Bom, mas isso é sadismo, né? O que ele pretendia com isso? Mas não é isso, é porque não é isso, né? Não seria isso. Os mitos são criados, mas os mitos têm uma certa lógica também. Agora, se alguém disser, não, isso aqui é outra interpretação, aquilo significa outra coisa, significa o momento simbólico em que o ser conquista, digamos, o status de humano, vamos chamar isso. No processo evolutivo, há um momento de passagem da vida infra-humana para a vida humana, que é o momento em que se conquista a capacidade de discernir, pensar, escolher, de desobedecer, que é principalmente isso. E esse é o pecado por excelência do cristianismo, interessante. Quer dizer, não existe virtude mais importante na visão cristã do que a obediência. Quer dizer, qualquer sacerdote sabe disso, que ele já passou. Os sacerdotes, a primeira coisa é a seguinte: obediência. Depois ele tem outras coisas, não pode casar, não sei o quê, não pode ter dinheiro. Mas isso é menos importante. O mais importante é obedecer. Que coisa maravilhosa isso, coisa bem construída isso, né? Porque é tudo que o chefe quer, é tudo que o sistema de poder quer, né? Pessoas obedientes. E aí cria um modelo em que é a divindade, o poder superior que determina isso. E a gente tem que obedecer, não é porque o nosso chefe quer, é porque Deus quer que você seja obediente. Não foi mal feito. E eu sei disso porque quando Deus se deparou com Adão e Eva tendo comido a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enxerga um momento simbólico em que ele diz assim: isso eu faço, isso eu posso. Então, porque a natureza infra-humana não pode escolher. Aí ela é completamente dominada pela natureza, pelo instinto, por tudo mais. É paradisíaca a natureza infra-humana. Por isso que o paraíso de peso é a natureza infra-humana, não há culpa. Agora, quando você entra na fase humana, você ganha a capacidade de decidir, mas ganha também as neuroses e todas essas doenças da natureza humana, porque você, quando escolhe, você tem que decidir, isso é doloroso. E você erra e você sofre as consequências do erro. É uma loucura isso. Por isso tem gente que tem saudade, né, desse tempo. Tem saudade da infância, que é uma idiotice, mas tem gente que tem, né? Sim. Ter saudade da infância quer dizer, eu tenho saudade da época que eu era absolutamente dependente, eu podia amar,
Mas aquilo era uma mamata. E não precisava decidir nada e tudo mais, era bom. Bom, e tem gente que é assim, tem velho e adulto que é assim. Eu chamava isso de síndrome de Peter Pan. Se a pessoa se recusa a crescer, né? Bom, bom, então, foi mal feito? Não sei. Certamente não, porque Deus, quando eles disseram isso, ele deu 3 pulos. Vocês podem imaginar Deus fazendo isso, mas foi assim que me contaram. Ele disse, acertei. Aí, o pessoal depois de uma partida de futebol, assim, sim, não sei o quê, naquele gesto que eles fazem. Deus fez um desses. Os jogadores de futebol só imitam isso. Depois do gol. Porque era isso. Então deu certo. Aquilo é o teste de qualidade da produção divina. Assim, vamos ver se funciona. E o teste era esse. Olha, aquilo você não pode comer, viu? Aí eles, lá, a mulher envolveu o Adão, coitado. Adão ali é o menos culpado na história. E ela e a cobra se mancomunaram. Ela está me advertindo aqui, tem muita mulher aqui, não sei o quê. Bom, existem 3 sentenças que são fundamentais e se relacionam com todas as ações humanas em qualquer época. Tudo que existe, que a gente faz, está ligado fortemente a esse princípio, a essa base. Primeira, viver. Depois, viver mais. E depois, viver melhor. Tudo é isso. Nada do que a gente faz não está fora desse princípio. Há fase no processo evolutivo em que a preocupação é centrada em viver e acabar. Porque esse é o direito, como é que se chama, fundamental, digamos assim, de todas as criaturas. Viver. Para poder viver, porque se eu não olho para o amigo, ele tem plano, né? Para resolver o problema da sobrevivência, vale tudo, né? Tanto é que dá-se a um indivíduo o direito de matar, de destruir, for possível, se a vida dele estiver em perigo. Esse é o primeiro mandamento, viver. E houve época em que só isso era a preocupação da gente, né? Nas fases iniciais do processo de humanização da criatura, digamos assim. E depois a gente vai resolvendo de certa forma esses problemas, e aí depois, agora eu já me garanto, agora viver mais é um outro problema. Nós temos, por exemplo, nos últimos, pelo menos nos últimos 80 anos, mas é mais do que isso, mas nos últimos 80 anos, que eu sei muito bem porque eu acompanhei essa época, viver mais. Eu, quando nasci, a população do mundo era de 2 bilhões de habitantes, 1929. 80 e alguns anos depois, a população é de 7 bilhões. Quer dizer que, desde que eu nasci até agora, a população do mundo aumentou de 5 bilhões de criaturas. Quer dizer, 5 bilhões de novas criaturas povoaram o mundo, novas, que estão povoando o mundo, estou falando isso. Nasceram muito mais do que isso, né, naturalmente. Veja que explosão, isso é chamado de uma explosão populacional, porque é assim mesmo. Houve uma revolução populacional em outra época. Mas há 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, houve uma profunda mudança na forma de viver. Foi quando os caçadores-coletores, que éramos nós nessa fase, éramos somente cerca de 5 bilhões de criaturas no mundo, na altura. Essas são as projeções que se fazem, né? 5 bilhões somente, isso é meio Rio Grande do Sul, existia no mundo todo nessa época.
Esses grupos eram nômades, naturalmente, à semelhança dos nossos índios, que ainda vivem quase naquela época. Coletores, caçadores, um movimento constante, grupos naturalmente pequenos, porque grupos grandes a mobilização é menor, e esses viviam essa experiência do viver como fundamental. Né? A organização social era simples, 2, 3 famílias ali, desagregadinhas, e viviam se movimentando, e era necessário uma coisa que, para os nossos olhos, seria eventualmente, se a população estava querendo aumentar muito, era preciso sacrificar uma criança que nascia. Eles faziam isso com a maior naturalidade. E os índios também fazem isso eventualmente. Por quê? Porque acima desses interesses está o interesse do grupo. Se aumenta a população, não vai ter comida para todo mundo, então não pode. Coisas assim. Então ali, agora quando surgiu a chamada a invenção, a descoberta da agricultura, aí houve uma modificação profunda. Lógico que essas coisas não acontecem assim, né? Inventei a agricultura, e agora, a partir de hoje, tudo é diferente. Não, se leva centenas e centenas de anos de processo todo. Né? Mas aí começou a haver boa criação de aglomerados humanos maiores, evidente. Surgiram aquilo que a gente chama hoje de cidade, e surgiu aquilo que a gente chama de cidadão, que é outra coisa. É diferente da fase de coletor, né? E caçador. Porque aí a associação de três pessoas é mais complexa, existem regras de comportamento mais bem pensadas e mais rígidas, que tem que ser aceito. Então surge o problema sério, o problema disso, tá? Que a gente chama de moralidade, comportamento, no sentido de comportamento, isso é. As pessoas têm que se comportar de uma maneira adequada que não prejudique o grupo. Logo, regras surgem e diz isso não pode fazer, isso não pode roubar do outro, porque senão atrapalha tudo, e a mulher do outro ele tem que deixar em paz. Sempre tem a mulher nessa história. Porque isso dá briga, e as pessoas então vão se adaptando, e na medida que essa sociedade se torna mais complexa, isso vai ficando mais complexo, as regras e tudo mais. Hoje, a maioria de nós, de pessoas de classe média, vive uma coisa que a preocupação não é tanto viver mais, porque a possibilidade de vida hoje é bastante satisfatória, mesmo no Brasil. E só acho que isso é uma das razões do crescimento exponencial da população, né? Então, isso, não esquecendo que isso está na base da nossa reflexão. Primeiro, o homem foi bem feito. Foi? Mas olhando assim, vocês não acreditam nisso que eu disse? Sabe que eu sou entusiasmado com a capacidade de Deus de organizar essas coisas. Quando eu olho isso, eu não sou lá muito crente, você sabe, mas se existe uma administração que cuida dessas coisas na base, que a gente chama genericamente de Deus, eu dou as coisas por esse ano, eu acho que é muito inteligente essa. Por isso que eu digo Deus, porque eu vejo Deus assim, é o pedagogo. Uma homenagem aos professores que estão aqui, lógico. Mas Deus é o pedagogo por excelência, porque eu vejo a postura do pedagogo nos processos da vida. Tirar os grandes problemas da convivência. Por que importam essas coisas, né? Por que os homens buscam se associar? Por que há essa sociabilidade inata no ser humano? E é só no ser humano, depois nós vamos discutir isso, né? Então vamos adiante. E aí surge o negócio, o dilema, o problema tremendo, bárbaro, que esse todo mundo conhece, que é conviver. Viver é uma coisa, mas o homem não é feito para viver somente, ele tem que conviver, porque é da natureza intrínseca dele, conviver, ele não pode viver isolado, não consegue. Raras pessoas conseguem fazer isso, e eles não são muito certos também, né? Quase nunca, né? São uns estranhos assim. Quer dizer,
Isso é uma patologia do ponto de vista humano global. E surge esse paradoxo extraordinário que é a sociabilidade congênita do ser humano, que ele é congenitamente um ser sociável, e o natural egocentrismo do indivíduo. Por que é natural o egocentrismo? O egoísmo é natural. A gente combate tanto isso, né? Vocês acham que é natural essa história de ser egoísta? Ou isso é um saco, desculpa a expressão? Mas vocês não descobrem essa tendência egocêntrica em si mesmo, entendeu? Eu falo isso, eu estou aqui me exibindo, eu guardo a sua praia. Mas não, é verdade. Quer dizer, mas por que a gente é assim? Se eu conseguir, eu estava elogiando a produção divina, dizendo assim, olha, o homem foi bem feito, e agora eu fiquei sem condição de atacar uma das características da produção dele, né? Dizer assim, mas por que ele fez sujeito egoísta? Por que ele não fez sujeito de natureza altruística? É porque se ele fosse altruísta, ele não sobreviveria, né, naturalmente. Imagina, eu ia ficar com pena da gazela, tadinho. Aí eu vou comer. Hoje eu acho que eu posso passar mais um tempo sem comer nada, coitado do bicho, tá bonitinho. E não, ele não entende que a natureza, na nossa visão, quando nós começamos a ver, depois da fase nova em que se elogiava a natureza, os animais são bons, os homens é que são maus. Aí começaram a aparecer na televisão, no cinema, esses filmes que mostram a natureza lá real, quer dizer, os bichos se comendo uns aos outros, num desespero danado, come. E a gente diz assim, puxa, mas como é cruel a natureza, como ela é cruel. A natureza não é cruel, a natureza é eficiente. Se a gente olhar, mas o que pretende a natureza? Pretende provocar desenvolvimento das criaturas. Isso que a gente chama de evolução, só isso. E no lugar do paraíso não tem evolução. Aí tem que haver um processo de estimulação dos recursos de todo indivíduo. Desenvolver as potencialidades que existem na base de todas as criaturas. Quer dizer, aí se a gente quiser pode chamar isso a Deus na criatura, né? Presença divina em potencial que vai emergindo na medida em que as condições externas e internas se desenvolvem. Isso é ambiente e maturidade espiritual, vou chamar assim. Então esse choque é curioso, porque há uma fase em que o sujeito é egoísta e naturalmente egoísta e ninguém tem nada com isso, e todo mundo concorda. Eu tenho que sobreviver, o que vocês querem? E não vou tocar nada com ninguém, não vou dar nada para ninguém, porque eu preciso eu viver. Agora, na fase seguinte, quando há a sociabilização mais incrementada, aí surge a necessidade de você, nós vivemos aqui, é preciso aceitar o próximo, é preciso efetuar trocas, é preciso reconhecer as necessidades pior do que eu, enfim, esse processo todo vai se desenvolvendo e vai dominando, vai domando o natural egoísmo. Então isso é um processo interessante, porque na medida em que a gente vai amadurecendo socialmente, vai domando a natureza egoísta, até porque ela não é mais tão necessária. Ele é necessário numa fase do desenvolvimento da criatura em que ela precisa sobreviver e viver mais. Mas depois se suaviza o ambiente social. Vocês veem a diferença de diferenças das populações do norte da Europa, por exemplo, países escandinavos, que têm sido exemplos de sociedade bem organizada, pacífica, que vive bem. Entendeu? Não existem quase conflitos internos nessas regiões, porque existe um equilíbrio, mas uma conquista daquela gente, uma conquista de processo, de muita aplicação. Então, esse problema aqui da convivência surge, e aí, isso aqui é só uma frase para dizer o que eu já disse, que o grande desafio humano tem sido, sempre, todas as épocas, conter em níveis suportáveis as manifestações egoísticas que buscam
obstaculizar o processo civilizador, construído penosamente, né? Um processo extraordinariamente. Mas, e aí os recursos que a sociedade tem usado a gente conhece. Primeiro, violência, né? E se a violência começa a não ser suficiente, aí outros recursos foram utilizados, como nós vamos ver. Eu falei em 10 mil anos, a população era de 5 milhões. Na época desse sujeito aqui, Sócrates, Platão, Aristóteles, isso é ao redor de 400 anos antes da nossa época. Fizemos 2.400 anos atrás. A população tinha crescido de 5 milhões a 10 mil anos para cerca de, nessa época, calculo 200 milhões de habitantes no mundo, hein? Parece pouco, né? A população do Brasil, né? Estava todo espalhado em todo mundo. Bom, e aí surgiu um milagre cultural, que parece que era a Grécia. Não dá para explicar muito bem o que aconteceu na Grécia nessa época. Já uns 6 séculos antes da nossa era começou a surgir ali nas colônias gregas ali, que hoje naquela região que é a Turquia e tudo mais, surgiu umas caras estranhas assim, os ETs começaram a pensar, uma coisa completamente diferente, surgiu um exercício extraordinário da razão, surgiram os chamados filósofos, que começaram a repensar as coisas, eliminando a forma antiga de pensar. Vocês não tem que ter um modelo de pensar, um modelo racional de organizar o pensamento da gente. E eles começaram a analisar principalmente a natureza, da natureza para tentar explicar isso. Aí surgiram ideias que até hoje são ventiladas. Surgiu gente que já concebeu naquela época, há 600 anos antes de Cristo, a ideia de átomo, de a natureza deve ter um elemento básico nas coisas, as outras todas partes. Por que o sujeito foi inventar uma coisa dessa? Aí hoje eu não entendo nada disso. E esse cara, há 2.600 anos, pensava assim. Esse fenômeno se estendeu por alguns séculos nesse país e depois desembocou nesses personagens mais conhecidos como Sócrates, Platão, Aristóteles, esse trio principalmente, que são realmente extraordinários e que a gente está sempre falando deles. Olha, morreram há 2.000 e tantos anos e a gente fala deles como se fosse do time de futebol da gente. Como é que uma pessoa consegue isso? É um gênio extraordinário, né? Bem, o Sócrates já tinha pensado nesse problema. Vocês já leram, né? Quer dizer, ele sonhava com uma ética natural. A filosofia está surgindo e ela está... A filosofia, obviamente, combatia, sem pretender, mas combatia a religião, né? Que era uma forma racional de olhar o mundo diferente. E isso era desagradável, digamos assim, a religião. E ele achava que essa coisa ia se acelerar mais, e ele dizia assim, nós precisamos descobrir um sistema que propõe uma ética natural para substituir a força, a ação dos credos religiosos, porque eles se utilizavam da autoridade divina para impor modelos comportamentais adequados, porque achavam que só assim era possível. Mas veja que isso é uma coisa bem antiga. E por isso, como é difícil você comandar os poderosos da época, de épocas subsequentes, eles se deram conta de que as leis, por mais rigorosas que fossem, não eram tão obedecidas, porque, como acontece conosco, também, se a polícia não está olhando, a gente faz certas coisas que não faria se a polícia estivesse perto. E aí ele diz assim, a gente tem lei e tudo, mas eles escondidos continuam fazendo as coisas, e a gente não consegue controlar todo mundo. Aí eles descobriram
a importância de se apoiar na religião. E aí surge a religião com essa função de controlar o comportamento das pessoas. Diz assim, mas eu não vejo vocês, mas o olho que tudo vê está acompanhando cada adepto, cada ato de vocês, cada pensamento de vocês, e se vocês não se comportarem direito, aí o elenco das consequências é terrível. O inferno, coisa assim, uma coisa quase igual às cadeias do Brasil. Por aí. É pronto, então, bom, essa é como recurso pedagógico, que a autoridade diz assim, olha, eu não tenho. Então, se apoia na autoridade divina, mas Deus quer que você faça isso e não quer que você não faça aquilo. E até hoje, incrível, muitas religiões ainda utilizam esse discurso. Isso é porque Deus não quer, isso é porque Deus quer. E até na literatura espírita a gente encontra expressões desse tipo, no livro dos Espíritos, quando aparece uma pérola dessas assim, isso Deus não permite. De vez em quando, desde o momento do homem não é de obedecer. E não é de obedecer porque ele foi fabricado para não obedecer. Mas se o homem fosse obediente, ele não está afastando. A desobediência que gera o problema. Então, nós fomos fabricados assim, pensados as coisas. Bom, aqui, estou dizendo que essa pedagogia impositiva e paternalista foi útil. A história se constrói dessa forma. Tem coisas que depois a gente olha como coisas inconvenientes, impróprias e tudo mais, mas naquele momento histórico elas têm um significado. Então é isso. Se a verdade que essa pedagogia impositiva e paternalista foi suficiente para nos arrancar da barbárie e construir a civilização que nós conhecemos, mostra-se, evidentemente, crescentemente ineficaz nos dias atuais. É verdade. Você olha a Europa hoje, a Europa é um continente que está ficando crescentemente ateu. E não precisava ser, mas é que em contraposição, o modelo religioso que se oferece histórico e tradicionalmente, ele diz assim, isso não dá mais. Quer dizer, é um continente mais culto. E aí é muito difícil aceitar histórias que são fabricadas para converter índio. Esse é o problema. Então, as pessoas acham que no pueril, coisa, quer dizer, uma proposta que é infantil. Uma pessoa mais madura diz, não, isso está bem, para criança é bom, para índio é bom, mas para nós já não serve mais. E eles não descobriram ainda um outro modelo de interpretação do mundo e do homem que foi substituído. Eu acho que o espiritismo seria uma boa ideia. Diante do enfraquecimento da moral de fundamento religioso, já que a determinação divina é cada vez menos respeitada pela humanidade histórica e mitologicamente desobediente, buscamos ainda agora uma moral de base racional, quer dizer, desde Sócrates, né? Produto de conhecimento mais da vida e seu significado. Essa ideia parte da ideia de que a experiência seria um instrumento para nos controlar nossos impulsos egoístas e a gente domar, digamos assim, esse egoísmo que é muito presente e começar a desenvolver, a treinar, digamos assim, uma postura mais altruísta. Porque tem que se treinar. O Pestalozzi, que foi mestre Kardec, dizia: todas as forças humanas desenvolvem-se unicamente pelo uso. Ele diz, o amor e a fé desenvolvem-se unicamente pela prática da fé e do amor. Quer dizer, você não é capaz de amar, mas se você se for uma questão, você tem que agir como se amasse. Lá pelas tantas isso não parece tão ruim, né? E aí você vai se acostumando, e daqui a pouco você começa a gostar daquilo. Mas se você nunca enfrentar esse desafio, o teste da experiência, você não
não vai superar, digamos assim, esse obstáculo, que é difícil. A gente abandonar um modelo fundamental. Nós evoluímos muito mais lentamente do que as pessoas pretendem, do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que vão numa igreja, no centro espírita, e que aí, em seguida, elas dizem assim, agora eu sou outra pessoa, eu agora amo o próximo, eu agora não sei o quê. Pode dizer isso, mas eu não acredito. Porque ninguém muda assim, né? A gente pode mudar. Os programas de autoajuda funcionam assim, né? Sorria, agora imagina pedir para mim sorrir. Esse homem nunca ninguém viu jamais nos meus livros. Mas é por outra razão. E aí, e como é que vão dizer para mim? Sorria, seja feliz, você vai vender o que fizer, sorria. E as pessoas ficam entusiasmadas ali naquela hora, vou fazer essa receita, eu vou sorrir. E aí passa uns 3 ou 4 dias dizendo isso. Porque a gente é pesado, muito forte, acaba resumindo. É como deixar uma droga, tudo é difícil, mudança é muito difícil. Mudar é muito difícil. É por isso que eu não mudo. Então aqui, ó. Bom, aí entra o problema da sociabilidade. Na visão espírita, a sociabilidade é uma das leis naturais. A terceira parte do livro espírita é o Kardec que chama de as leis naturais. E aí ele trata muito dessas coisas. Logo no comecinho começa a falar sobre esse assunto. E você diz que leis naturais são leis que são inatas, estão lá na gente, estão sei lá, na formatação, no DNA, como potencialidade, né, que vão se manifestando em função das facilidades do ambiente, do meio, aparece e a maturidade espiritual, chamar assim do indivíduo, e às vezes brecadas em função da pressão também do ambiente. O argumento do espírito é que se a moralidade estivesse em absoluta oposição à natureza, se não fosse da natureza da criatura a moralidade, seria possível você realmente conduzir o indivíduo a um comportamento moral. É isso que quer dizer. Porque aí você vê que qualquer coisa dessas naturais você não pode proibir, né? Diz assim, agora aqui nesse reino ninguém pode fazer sexo mais. Bom, pode fazer a lei, mas não vai funcionar, ninguém vai dar volta e tal. Tem coisas que não, porque isso agride profundamente a natureza do ser humano. Não vai funcionar. Eu nem vou pedir para mim, não vou usar argumentos que você não pode mais respirar. Mas tem coisas óbvias, não funciona. Você tem que respeitar a natureza. Aqui, um episódio muito curioso, porque esse Francis Bacon, que é um inglês genial, é um contemporâneo do Descartes, no mesmo século XVII ele viveu, e ele desenvolveu uma teoria interessante, mas não sei como ele chegou a isso, e só foi corroborada mais tarde, bem depois, que isso, Bacon, no primeiro quarto do século XVII, ele morreu, entendeu? Publicou obras e tudo mais. Então ele tem uns 200 anos quase de diferença para o Darwin, tá? Para os trabalhos do Darwin, que aconteceram no século XIX. Mas o Bacon se atreveu a considerar que a moralidade é inata, é natural no homem, ele faz parte dele, naturalmente. E o Charles Darwin, nas pesquisas que fez, não no livro da origem das espécies, porque aí ele falou só dos bichos,
Ele não se atreveu a falar em mais nada, porque ele publicou sob pressão enorme em 1859, o livro, porque tinha um outro autor que tinha desenvolvido a mesma teoria e estava publicando um oposto pequeno, quase um folheto assim, mas com as mesmas ideias. E ele tinha retardado, porque ele temia a sociedade inglesa muito conservadora, e a esposa dele, que era muito religiosa, ele tinha muito medo, se opunha muito que ele escrevesse essas coisas, e porque ele ia sofrer, como acabou sofrendo muito, né, por isso. Mas depois, em 71 e 72, ele publicou 2 livros, um se chamava A Descendência do Homem, e aí ele aborda o problema da origem do homem, a história dos símios, dos macacos e tudo mais, que nós somos. E logo depois uma que é sobre os sentimentos nos animais e nos homens. Sentimentos não é a palavra. Uma coisa assim. Não é para dizer que os animais também os sentimentos e tudo mais se assemelhavam aos dos humanos. E está falando dos animais superiores, provavelmente esses ciclos antropóides, os chimpanzés, etc., que são os mais parentes mais próximos de nós. Bacon estava certo. A teoria evolucionista demonstrava que o homem é por natureza social, porque a vida social é anterior à vida do homem, e a humanidade já surgiu com a sociabilidade. Mas é uma coisa atrevida, né? Como é que é isso? Quer dizer, a humanidade surgiu com a sociabilidade. Você quer dizer que os macacos, aquela espécie lá que acabou gerando uma mutação lá, um acidente genético, esse personagem que virou o Homo sapiens e do qual nós somos descendentes, que ele já também, porque nós sabemos todos que os macacos têm uma vida social intensa, rica e tudo mais, né? Famílias, se organizam e tudo mais. E logo existem normas de comportamento, lógico, mais duas, assim, o chefe, e disciplina, mas eles, como nós vamos ver daqui a pouco, eles têm comportamentos que são realmente de quem, independente de coisa de natureza instintiva, eles são capazes de gestos altruístas sem compensação nenhuma. Porque lógico que pode fazer um macaco, um cachorro, fazer uma opção de coisa, mas tem que ser uma coisa para ele. Ele é mais ou menos como a gente, né? Quando eu falo minha avó, dizer, nossa, é assim, a gente ama, mas só tem uma coisa. Se o outro não devolveu o outro na mesma medida, a gente se sente roubado. Se não dá, estou perdendo, é um negócio, eu amo mais do que ela me ama, não dá. Quer dizer, essa sensação de perda, que é prova da nossa visão egoísta na vida, que a gente não descobriu que o amor é uma coisa nisso, que é uma coisa muito boa quando a gente dá. Assim. Eu não sei o que é isso, mas tem gente que afirma isso e eles parecem felizes. E isso é uma coisa que me surpreende. Porque na minha cabeça, egoísta, é muito difícil entrar essa coisa. O sujeito diz, olha, ele ficou toda a vida de amor ao próximo, serviço ao vida. E a gente olha para eles e diz assim, eles são felizes, são felizes, são felizes. Bom, é um mistério isso, mas deve ser bom. Isso. Ser feliz é uma coisa boa. Eu sei que com o meu comportamento egoísta eu não consigo ser feliz. Mas como é que eu chego lá? Bom, essa é outra história, né? Então vamos ver um pouquinho adiante. Bom, aí entra a propaganda espírita, tá? Seria o espiritismo a resposta inteligente a essas questões? Aí vários elementos do pensamento espírita sugerem que sim. Bom, é verdade, não existe uma moral espírita quando se fala de moral espírita, moral é moral, né? Uma coisa universal, né? Nem cristã, nem nada. Você vai ver em qualquer região do mundo, em qualquer cultura, os valores básicos deles que a gente chama de moral, são os mesmos, né? Na essência. E sim uma postura moral
e decorre naturalmente do conhecimento, da aceitação dos fundamentos essenciais do Espiritismo. A ideia de evolução, por exemplo, e o princípio da reencarnação, ela subordinada, que determina a troca de papéis nas diversas experiências físicas, oferece substrato racional riquíssimo para a adoção consciente, tá, de um modelo comportamental fundamentado em tolerância racial, etc. Por quê? Se a gente realmente aceita a ideia da reencarnação, por exemplo, e que a gente já viveu outras experiências em outros grupos sociais, em outros grupos raciais, e que amanhã, na próxima, a gente talvez tenha que viver uma experiência de outro sexo e não sei o quê, porque é isso que torna essa pedagogia rica, né? Tá? Você tem que viver experiências de todo tipo, em várias situações, em vários grupos. Então, aí perde absolutamente sentido, por exemplo, preconceitos raciais, qualquer coisa dessa, não tem sentido. Quer dizer, isso vai modificando a visão da gente em relação a essas coisas. É isso? Essa resposta do Espiritismo dá a resposta para isso, uma resposta inteligente. A percepção espírita de uma lei de causa e efeito disciplinador da visão no plano físico e no plano moral da evolução torna o homem responsável pelos seus atos também antes do seu destino. Essa visão marcadamente humanista, eles não esqueceu o espiritismo, é humanista na essência. Quer dizer, o objeto do espiritismo é o homem. Vem cá, os espíritos são homens também. História é essa. De vez em quando, os próprios espíritos, lá na codificação, dizem assim: vocês humanos, eu fico danado da vida, quem é vocês? E eles não são humanos, né? Só porque não estão vestidos de carne. São humanos, sim, nós não sabemos de nada que não seja humano. Você não pode conceber outra coisa que seja humano, né? Nada. Tudo é humano. E portanto, todos sujeitos a dar opinião, eles não sabem tudo. Dá palpite, como nós mesmos, os nossos sábios mais importantes, eles também deram palpites, alguns bons e outros depois a gente olha, era bom no começo, mas agora a gente sabe que não era tão bom assim. Porque é assim que as coisas ocorrem. O que se busca na visão espírita é essa coisa aqui. É a ideia que o Freud desenvolveu, que era assim: o homem realmente esclarecido é espontaneamente moral. Agora, o que é isso realmente esclarecido? Não está bem claro o que é, mas enfim, a gente pode imaginar, né? Quer dizer que o sujeito maduro, esclarecido, ele vai naturalmente optar por uma postura moral, de solidária, etc, para a comunidade, porque ele vai ter uma compreensão maior das coisas. E ainda perseguimos isso. Portanto, ao contrário do que dizem os teólogos bíblicos, o homem foi bem feito. O humanismo espírito-cêntrico, composto pelo Espiritismo, desculpe essa expressão quer dizer, o Espiritismo é humanista, mas o Espiritismo coloca isso que a gente chama de espírito no centro da história. Nós somos essencialmente espíritos que encarnamos, e aqui nós somos espíritos encarnados. Tá? Mas o nosso lugar, digamos assim, permanente, a postura é a condição de espírito. Tá? Por isso, eu chamo de humanismo, sim, mas um humanismo espírito-centro, já que espírito também é humano. Tá? Isso é um paradigma que o Espiritismo ofereceu, que não foi considerado pela sociedade humana, que é um paradigma que substitui essa visão espírito-cêntrica, humanística, que substitui dialeticamente o conflito que existia entre a visão medieval, que era uma visão centrada em Deus, teocêntrica, e depois na fase, como é que se chama? Antes do cristianismo, desculpe. Na fase do Renascimento, que floresceu isso que a gente chama de humanismo, que até então
isso não existia, e aí alguns pensadores, poetas, já no século XIV, que são os caras da coragem de dizer assim, cara, o homem tem o direito de ser feliz, de se guerreiro, não sei o quê, porque a humanidade era uma humanidade triste, todo mundo vinha chorando, porque Jesus tinha morrido por nós, as pessoas estavam simbolicamente tributadas. Então era mal vista a pessoa feliz e sorrindo, você não pode, Jesus morreu por nós, pecadores. E aí a culpa trabalhava, a massacrar ele ficar sufocado pela culpa, porque esse é o grande problema da nossa sociedade. A nossa grande doença é a culpa. A culpa fabricada, nós aceitamos. E aí, essa visão assim, é uma visão otimista. Independente das razões antropológicas, ela convida a crer no homem. Esse é um raciocínio simples, né? Se o homem é uma porcaria, é mal feito e tudo mais, então o Criador não é grande coisa, né? Então, se você quer prestigiar Deus, você tem que aceitar. Não existe nenhuma obra que a gente atribui a Deus que seja mais importante do que a do homem. Nada mais complexo, rico, extraordinário. Eu tenho uma admiração pelo homem por essa coisa que é o ser humano. Que a gente vê a carreira, a história do ser humano, de ser frágil e uma desvantagem enorme em relação aos humanos, desenvolveu, portanto, um atributo específico, que é a capacidade de pensar, de escolher. E ele se projeta, hoje a gente manda gente para a Lua, está investigando o solo de Marte. Que bichinho danado esse! Essa criatura extraordinária. Agora ele tem umas fraquezas também, né, paralelamente, mas isso a gente vai resolver no tempo, a gente tem que ser confiar. Tem que confiar em Deus, confiar na formatação que Ele fez do ser humano. E o conceito filosófico de imanência que a gente atribui a Deus, né, que está toda parte, sugere que a ação divina se manifesta na intimidade do homem, na medida em que os desafios da convivência, aí que está a chave, né? Convivência, se tornam imperativos e exigindo soluções inteligentes. Porque essa aqui é a coisa, isso provoca as alterações de comportamento da gente. A gente tem que conviver. E o primeiro impulso da gente é como as crianças fazem, né? As crianças novinhas, quando começam a ter uma certa independência, começam a brincar, se tem um amiguinho, eles querem pegar todos os brinquedos para ele, cada um, né? Tipo, o mais agressivo vai lá, pega tudo para ele, aí quando chora, não sei o que, dá uma bagunça danada. Porque o egoísmo básico, né, que está ali bem vivo na infância. Só que lá pelas tantas ele acaba descobrindo, né? Porque é uma descoberta natural. Ele diz assim, não, ele diz assim, olha, não dá, assim a gente não pode brincar. Então faz o seguinte, eu brinco um pouquinho, tu brinca um pouquinho, ou nós brincamos juntos nessa coisa aqui, então a gente se socializa. O processo de seguinte, as sociedades humanas também aprendem dessa forma. Os atritos convivenciais, eles são aprimoradores do nosso comportamento. Lá pela Santa, eles acabam descobrindo, olha, a melhor solução é negociar para conviver melhor. E é assim que se desenvolve isso que a gente chama de moralidade. O que eu fiz? Eu desliguei, né? Eu apertei o botão errado. Agora só desligou. Também não tem importância, vocês já estão cansados mesmo. Eu tinha uma turma ali, estava dormindo, já estava cansado. De fato, agora tem uns comentários, mas nada de importante. De fato, eu argumentaria para uma chave. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu descobri ontem, depois
mexia no papel de casa, uma coisa que eu tinha usado já e não me lembrava mais. Ele tem muito a ver com essa ideia a ideia que diz que o ser humano tem na sua formatação já a ideia da moralidade. Deixa então. No livro dos Espíritos, os Espíritos também dizem isso. A Kardec fez uma pergunta assim sobre as leis morais, primeira, sobre esse conceito de moralidade, ou de que de justiça, uma coisa assim, é natural, ela tem que ser aprendida, uma coisa assim. O Espírito diz, não, absolutamente, é natural. Depois ele explica que, sim, natural, mas não está presente automaticamente, né? Que é uma coisa que se desenvolve, que nasce, que vai despertando no indivíduo. Eu sempre digo, a presença divina, se é que isso é verdade, ela é interna. A gente tem que acabar com a ideia do Deus externo, né? A gente sempre reza com Deus externo, porque nos ensinaram que tem Deus lá em algum lugar e que a gente então olha para cima sempre, né? Notou que quando a gente busca Deus, a gente fica assim, olhando assim, porque parece que ele está lá, porque botar na cabeça da gente há milênios que ele tem um trono em algum lugar lá, e etc, que é para lá que a gente tem que olhar e tem que pedir. E as pessoas continuam fazendo isso, apesar da estatística ser enormemente desfavorável, né? Se você diz assim, só o povão é que sabe das coisas, ele diz assim, quanto mais eu rezo, porque, bom, tanto assim não, mas o fato é que a estatística não é favorável a pedidos por reza, né? Todo mundo diz assim. Só que a gente, por respeito à divindade, a gente não quer se meter com o poder, a gente não contabiliza nunca os fracassos dos nossos pedidos. Deus, olha aqui, eu preciso, não sei o que. E aí não acontece nada, ele deve ter as razões dele. Deus escreve certo por linhas tortas, não sei o quê. Tudo é assim. Por quê? Porque ele tem medo. Se eu não vou ofender, porque aí a coisa se complica mais ainda. Se agora ele não está me dando, imagina se eu ainda desmoralizo, né? Então, esse comportamento está embutido na gente ainda, porque a gente não se liberta disso facilmente. Precisa muita encarnação para a gente começar a tirar esses resíduos de 20 séculos, digamos assim, de cristianismo, por exemplo. Tá? Todos nós estamos essencialmente cristãos ainda. Porque isso é cultural, né? Está em toda parte. Agora que estão tentando tirar os crucifixos dos tribunais, olha, uma briga danada. Mesmo os não cristãos, acho que deve continuar. Pelo sim, pelo não, né? O pessoal na dúvida, deixa lá. Coisas assim. Aí, então, o homem foi bem feito. E o homem não é mau. É isso que eu queria dizer hoje. Mas levei tudo esse tempo. Mas o homem é imperfeito. Essa é uma expressão tipicamente espírita. O homem era mau, né? A mulher não era. O homem é imperfeito. A visão espírita é assim. O homem é imperfeito, porém perfectível. Então a gente faz todas essas besteiras que faz, mas isso é agora, nesse momento histórico ainda, e nós vamos evoluindo, nós vamos abandonando essas fraquezas. A ideia de evolução é presente no pensamento espírita. O espiritismo é fortemente humanista, evolucionista e livre pensador, certo? Ele insiste em oferecer liberdade. A maioria dos espíritas não quer isso, eu sei. Eles querem doutrina que diz assim, você pode fazer isso aqui você não pode, isso aqui é pecado, isso aqui não é, não sei o quê. Porque isso dá tranquilidade. Eu sei que é uma coisa boa isso, mas é uma coisa infantil, né? As pessoas não querem enfrentar a necessidade de tomar decisões, e algumas vezes importantes, por conta própria, e assumir
que a responsabilidade dessa decisão é sua, está acabada. Tem uma frase aí, não apareceu porque ele apareceu agora, do pensador, que ele exatamente dizia assim: os homens têm perdido muitas oportunidades de avançar e tudo mais, porque têm esperado demais da providência divina e da natureza. Quer dizer que os homens se penduraram demais na providência divina, estão esperando a solução das enchentes e não sei o que, todos os problemas do mundo, pedindo que Deus resolva, quando esse trabalho é nosso. Quer dizer, quando a gente encarna para viver experiências aqui, a escola, essa visão. Agora, os próprios espíritas têm essa mania de que tem que ter um monte de guia, de colaborador desencarnado ao redor dele, alguns para infernizar a vida e outros para ajudar. Coisa chata isso. Por quê? Porque eu não quero ser colaborador de ninguém. Você já disse, todo mundo sabe disso aqui, que tudo que eu espero é que não me designem para de anjo da guarda de ninguém, por castigo, né? Para me castigar. Assim, você tinha aquela mania, não sei o quê. Então você vai ser anjo da guarda. Ele escolhe uma pessoa aí, e aí eu tenho que ficar acompanhando aquela pessoa e dando palpite, né? Toda vez, né? E ela não ouve, né? Porque se ouviu, da guarda está na voz. E aí fica, não faz isso, cuidado, não atravessa a rua, ele não sei o quê, não casa com esse. E as pessoas não dão bola pra gente, mas ela tem que ficar ali. Isso é uma barbaridade. Não existe isso. Existe alguém, gente que faz esse papel e atrapalha. Raramente, olha, tem gente que pode se encarnar e vai querer se meter lá na família que ficou lá, os filhos, a mulher, especialmente os homens, quando desencarnam, eles ficam muito preocupados com a mulher dele, que ficou, dependendo até da idade, uma preocupação muito séria. E eles vão vigiar a casa lá para ver se ela se comporta direitinho e tudo mais. E ficam sofrendo uma barbaridade, porque as pessoas ficam falando mal da gente. A gente está desencarnado por aqui é muito ruim. Vocês já foram em enterro? Foram. Quantas vezes a gente já assistiu o enterro, naquelas conversas que não tem nada a ver com o enterro, né? Que tem gente falando mal do defunto. Mas às vezes o defunto está ali, né, coitado? Diz, poxa, que é igual o Fernandão, diz assim, era amigo desses homens, né? Um sofrimento horrível. Mas o fato agora interessante do ponto de vista científico é que a revista, não é a Veja, Época, de 2007, um artigo que diz assim, de onde vem a nossa moral? E é muito interessante, e eu não me lembrava disso, estava esse papelzinho assim, mas eu vou ler um trechinho só aqui do comecinho, porque é interessante. Numa prisão em Milwaukee, dos Estados Unidos, há uma disciplina rigorosa a ser seguida. Os presos têm de ficar em lugares específicos durante as atividades diárias de limpeza, exercícios e alimentação. Isso se tornou um problema para um jovem prisioneiro que não conseguia entender o que o carcereiro queria dizer que ele fizesse. Foi aí que o grupo todo de presos passou a protegê-lo. Cada vez que o jovem se sentia muito agitado e confuso, ele gritava. Os demais presos vinham em seu socorro, pegavam-lhe a mão e lhe indicavam como o que fazer. Aí ele disse que ao ouvir uma história dessa, tendemos a pensar que se trata de uma coisa humanista, mas na verdade ele está falando de um grupo de uma espécie de chimpanzés que ficou preso lá. Esse era o comportamento deles. Quer dizer, o grupo grande que tinha um chimpanzé lá que era meio burrinho, mas retardadinho um pouco, o novo na comunidade, e ele não estava entendendo aquela rotina que tinha ali, os lixos, momento de comida, de limpeza. Ele ficava muito perturbado, agitado e gritava. E aí os outros socorriam ele, interessante.
E aí diz assim, que coisa é essa? Aí não tem nenhuma vantagem específica para os outros de ajudar. Então, isso é parte de uma pesquisa de biólogos americanos. Isso é de 2007, não é tão longe assim. Ele começaram a examinar esses comportamentos, e aí tem muitas histórias desse tipo assim, né? E aí tem pesquisas também, também científica para demonstrar como é que funciona isso. Inclusive no cérebro humano, tipo, teve um acompanhamento de uma ressonância magnética, por exemplo, para ver as áreas que são afetadas quando você faz um gesto desse, digamos assim, que não tem nenhum tipo de recompensa, a não ser pessoal, coisa assim. E que curiosamente encontro isso nesses animais, uma frequência muito grande. Uma fêmea que achou um passarinho caído, ferido, e aí ela pegou aquele passarinho e ficou assim, esperando, tentou fazer ele voar e não voou, caiu novamente no chão. Aí ela ficou quase o dia todinho ali com aquele passarinho pendurado, até que ele conseguiu se organizar e sair voando. Disse assim, por que esse bicho fez isso? Parece que ela se envolveu com aquela situação. Quer dizer, isso é um sentimento que a gente chamaria de humano, né? E todas essas pesquisas chegaram a essa conclusão, né? Que aquilo que o Francis Bacon tinha adivinhado, que o Charles Darwin confirmou pelas pesquisas deles, e que agora os biólogos, através de experimentos desse tipo, concluíram isso. Olha, essa coisa que eles chamam de comportamento moral, altruísta, sem que haja envolvido nenhum interesse, porque uma coisa a pessoa fazer, os macacos se coçam. A câmera sofre. Os macacos, um coça o outro, porque depois ele quer ser coçado também, né? E lá em casa é assim. Então, mas aí é que a gente intercambia, né? Troca. Então, mas quando não há nenhuma vantagem, nenhuma, e a gente faz uma coisa dessa, aí isso envolve outro setor. Envolve sentimento, sentimento. O senhor está falando em altruísmo, né? Tem uns insetos que são insetos sociais, né? Que eles vivem em prol mesmo da própria comunidade, né? Os amigos, os adeptos, fica tudo meio hierarquia. E se imagina que, né, eles têm vantagens para o coletivo, mas não individualmente. Provavelmente, nesse caso, que é uma coisa ser muito primitivo, que isso aí é muito de natureza instintiva, elas não sabem que aquilo é assim, está gravado, porque as formigas não inventam. Agora, esse gesto macaco é uma coisa que foge do padrão. Eles pensam assim, não tem nada para fazer isso. Sou macaco, não tem que estar fazendo gentileza. Mas os animais, de maneira geral, eles agem em função de si. É a incapacidade de inventar, de criar, de mudar. Que só na fase humana, a fase infra-humana, não tem disso. Quer dizer, as abelhas são maravilhosas, mas não teve uma abelha de resolver isso assim, mas temos que mudar o desenho dessa aqui. Esse hexagonal já está muito chato, vamos ver se tem um outro jeito de fazer esse negócio. Acho que não dá para fazer, porque aqui é perfeito mesmo. Quer dizer, não dá nem para aperfeiçoar. Mas elas não inventam. O João de Balba faz a mesma coisa. Bom, eu já vi uma de 2 andares, mas acho que não era invenção nenhuma, ele simplesmente achou o lugar. Então, só na fase humana, mas parece que alguns animais superiores têm coisas assim e isso não parece absurdo para nós, evolucionistas, que vemos nesse processo só um processo de transição, né? Disso que a gente chama espírito, de uma fase mais primitiva, atravessando, digamos assim, fase infra-humana, animal, e que depois, de alguma maneira que a gente não conhece bem, ingressa nisso que a gente chama fase humana. Aí tem um mistério aí, né? Desculpe o mal baixo.
Eles não sabem disso. Essa frase só conhece o velhinho, né? Essa gente não conhece. Nunca ouviram isso, né? Que gente é cansada. Desculpe uma par, não era assim? Se no baile a gente dizia, as moças diziam sempre, quando terminava a dança, ela dizia assim, o homem agradecia e ela dizia, desculpe o mau par. Muito obrigado, desculpe a demora e a conversa muito longa, eu sei como é isso, né? Você pode fazer, né?